Gostaria de ler um texto para meditarmos hoje, que está em 1 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler um pouco longo, mas vamos acompanhar do verso 11 a 25. Gostaria de meditar em algumas orientações que Pedro enfatiza aqui e que tem muito a ver com a nossa vida hoje. 1 Pedro, no capítulo 2, nos versos 11 até o 25. Diz assim: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Uma vida exemplar seria o tema que Pedro está enfatizando aqui. E não é fácil, creio eu, ter uma vida exemplar, porque nós temos muitos, digamos, entre aspas, muitas plateias. A primeira plateia que você tem é o seu espelho, é você mesmo, olhando para você e dizendo, como é que está a minha vida? Segunda plateia é a sua família. Como a sua família vê você? Você tem uma vida exemplar, isto é, você pode ser um exemplo a ser imitado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cônjuge. Assim a gente vê os cônjuges ao longo do tempo serem parecidos uns com os outros, não é? Já falei aqui, acho, quem conheceu aqui o César Naka, o pastor César Naka, ele era japonês. E a esposa dele era, se eu não me engano, pernambucana. Ao longo do tempo, ela ficou com os olhos puxados. E a gente brinca, o que está acontecendo, né? Você também é japonesa? Eu falei, eu não, sou do Nordeste, né? Mas eles começaram a ficar parecidos, a gente brincava com isso, mas eles eram parecidos pela convivência, porque exemplos um para o outro. Temos o nosso ambiente de trabalho para ser exemplo, temos nosso convívio social, a igreja, podemos ser exemplos. Em que áreas podemos ser exemplos?
Em que áreas ainda não somos bons exemplos? Coisas a pensar. E Pedro está colocando em ordem, colocando um rumo, um padrão para a gente. E ele escreve isso, queridos. Pedro está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida, cujos líderes estão sendo aprisionados. E ele escreve justamente para dizer, olha, fiquem firmes, apeguem-se aos princípios de Deus. E ele começa a dizer, lá no capítulo anterior, ele começa a dizer quem nós somos, o que o Senhor nos chamou para sermos. Bom, e ele começa entrando e dizendo, olha, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é ser um peregrino, um forasteiro? Já, peregrino, lógico, é um viajante, é um estrangeiro. No capítulo 1 de 1 Pedro é repetida essa ideia. Ele está repetindo bastante essa ideia justamente, por exemplo, no capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 1, ele já faz menção a essa condição. Então veja só, 1 Pedro 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está escrevendo a uma igreja perseguida e que muitos fugiram, estrangeiros, foram habitar nessas regiões. E ele fala também no verso 17, capítulo 1, verso 17, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele está chamando o nosso tempo de vida de peregrinação. A nossa vida aqui na terra é uma peregrinação. E ele está dizendo isso àqueles que têm fé, aqueles que sabem que a sua pátria não é aqui. Vou explicar mais. Então veja só, peregrino é aquele que sabe que está de passagem numa terra que não é sua. Quando Jesus disse para os discípulos, olha, vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou, ele está dizendo isso. Porque aquele que tem consciência de que está de passagem aqui, vai ter uma postura diferente de vida. Peregrino, estrangeiro, forasteiro, é aquele que não mora permanentemente no lugar em que habita, cujas posses estão em outro país ou região. E isso é repetido em 1 Pedro, no capítulo 2. Veja só que interessante. Quando ele fala da igreja, ele diz, 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele está dizendo, você é o povo adquirido, vocês são uma nação santa, aqueles que estavam em Cristo. Então, mas são peregrinos. As posses são essas, eu sou uma nação santa do Senhor. Eu faço parte de uma geração eleita. Você pode dizer isso. Então, mas que posição? Aliás, isso é uma das críticas que se fazem aos cristãos. Os comunistas, né, ao escreverem aí suas obras, Marx e todos os demais, diziam, inclusive, que a religião era o ópio do povo. Em certo aspecto, ele tinha, né, eu entendo o que ele estava querendo dizer, mas quem ama a Deus em Cristo Jesus não deve ser um religioso. Eu já falei para vocês, no Novo Testamento existem 4 referências à palavra religião. 3 delas falando mal. E uma dizendo assim, a religião verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas e ver-se livre da corrupção do mundo. Quer dizer, algo prático. Mas religião em si não é uma coisa boa, no aspecto do homem. Mas as acusações eram as seguintes: esses cristãos ficam com o pensamento de que um dia vão para o céu e não mudam nada no seu ambiente.
e não fazem nada, não prestam atenção às injustiças. Quanta injustiça falar uma coisa dessa. Injustiça é falar uma coisa dessa de cristãos. Porque as pessoas cegas, elas não enxergam as influências que uma mensagem cristã opera no mundo. Cegos. Vivem os benefícios do cristianismo e nem sabem que esses benefícios dos quais, né, se encheram os direitos, vieram da mensagem cristã. Então, nós já estudamos isso aqui. Se hoje nós temos leis que defendem as crianças e que evitam os abusos e a violência e colocam os violentos na cadeia em relação às crianças, é porque Jesus começou uma nova visão a respeito de crianças. Porque o cristianismo começou uma nova mudança na sociedade. Enquanto para o romano era uma honra matar seus filhos publicamente, era uma honra. As pessoas aplaudiriam e diriam, que homem corajoso. O romano falava assim, estou cheio de filho. Está demais, não estou aguentando. Pega uns 3 ou 4 aí, vamos sacrificá-los. Vai nascer mais um? Põe lá no muro, entrega lá. Deixa as aves dos céus comerem, deixa as feras comerem, ou deixa o pessoal levar para virar escravo de alguém, para fazer abuso e sacrifício aos deuses. Os romanos faziam isso. De repente, os romanozinhos deixavam crianças e logo as crianças sumiam. Cadê as crianças? Os cristãos pegaram, adotaram como filhos, porque os cristãos começaram a ter amor pela vida. E hoje nós temos uma influência tão grande nas nossas leis e na sociedade, fruto da obra. Então é um pecado dizer que o cristão fica pensando no céu, porque é peregrino, e não liga para as injustiças da terra. Tirem as obras cristãs da terra para você ver como é que fica essa terra. Faça diferente. Vamos a algum país em que o cristianismo não influenciou e veja os valores da vida lá. Bom, Deus chamou Abraão para que fosse peregrino numa terra estranha. Hebreus 11, vou marcar aqui, vamos abrir bastante a Bíblia hoje, se Deus quiser. Hebreus 11 fala da fé. E olha só que interessante, no verso 9, Hebreus 11, verso 9. Pela fé, ele está falando da fé. Pela fé, o que é fé para nós? Crer no que Deus diz, ok? Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, terra dos outros, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, vai ser para você, para o seu filho, para o seu neto, para toda a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, mas ele foi peregrinar numa terra alheia, uma terra que não pertencia a ele. Quando a sua esposa morreu, ele comprou um pedaço de terra nos carvalhais de Manre e lá enterrou a sua esposa. E o dono da terra falou assim, Abraão, você é uma pessoa muito querida aqui, pode ficar com essa terra, eu não vou cobrar de você, não precisa pagar. Ele falou, não, eu vou pagar. Ele peregrinou a vida inteira numa terra que não era dele, e Deus disse assim, ó, essa terra virá para você daqui 400 anos. Virá para a sua descendência, não é agora. Mas pelo menos o lugar da sepultura ele comprou. Então, queridos, Abraão peregrinou, foi um peregrino. Jesus foi tido como um peregrino quando encontrou com os discípulos em Emaús, numa de suas aparições após a ressurreição. Os dois estavam caminhando, saindo de Jerusalém, indo embora para Emaús. E, se eu não me engano, eram uns 11 quilômetros Emaús ali. Uma boa caminhada.
E eles estavam cabisbaixos, abatidos. A esperança deles tinha ido embora. Eram discípulos de Jesus, e Jesus tinha acabado de ser crucificado. De repente, Jesus, sem que eles reconhecessem, aparece para eles. Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão cabisbaixos? O que aconteceu para vocês estarem assim? Aí eles dizem assim para ele, Lucas 24, 18, deixa que eu leio. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? A outra tradução na NVI diz assim: será que você é um peregrino que é o único peregrino que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? Para ele ficou pior, né? É uma tradução que diz: você é o único peregrino que não sabe. Até os peregrinos, até os de passagem aqui estão sabendo o que aconteceu, você não sabe. E eles estão falando com o próprio Jesus, hein? Que furo. Mas aí Jesus caminhou com eles, aí eles falaram: você não sabe, mataram Jesus, e Jesus foi crucificado e tal, e Jesus começou a falar para ele, e aí ele falou assim: vocês não sabiam, vocês são tão tardos de coração, nécios, tolos, vocês são atrasados em entender tudo o que está escrito nas Escrituras. E diz que ele, começando por Moisés, mostrou tudo o que se falava a respeito deles nas Escrituras. E começou a falar, desde os livros de Moisés, a Torá, a lei, e começou a falar dos profetas. Estava escrito que ia acontecer assim, assim, falou dele mesmo. Foi falando, até que eles falaram: olha, já é tarde, entra com a gente, vamos. Ele fez como que ia mais embora, convidou para entrar, ele entrou, e falou: vamos partir o pão, vamos comer alguma coisa. Quando ele foi partir o pão e deu graças, eles o reconheceram, e ele sumiu. E eles falaram: era ele, todo esse tempo era Jesus conosco. Eles não reconheceram. Alguns explicam de alguma maneira, provavelmente a glória do novo corpo, mas só o reconheceram quando partiram o pão. E Jesus sumiu. E um falou para o outro assim: porventura não aqueceu o nosso coração quando ele nos falava a respeito das Escrituras? Nosso coração ficou aquecido. Claro, Jesus dando uma aula para eles, até o meu, de pedra, gelo. Jesus ensinando diretamente a eles, dizendo: acordem, está escrito de mim nas Escrituras. Mas a primeira coisa que Jesus teve que ouvir é: você é um peregrino, não sabe nada? E sabia muito mais do que eles imaginavam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ser um peregrino é o nosso chamado. Não que nós não pertençamos mais para a gente parar de olhar para essa terra e parar de fazer as coisas aqui, e o assunto é esse hoje. Não, a questão é, nós pertencíamos a este mundo. Nós tínhamos as nossas posses nesse mundo. E as nossas posses eram corrompidas. Nossos relacionamentos eram atribulados. As posses que tínhamos vinha das injustiças. Aliás, eu lembrei do César Naca, porque ele era um professor de educação física e tinha uma escola de natação lá na Aclimação, né? Lembra? Você lembra, né? Então, ele tinha lá a escola de natação, e ele era, assim, um cristão meia boca, né? Fazia lá suas meditações Nova Era, né? E todo mundo, antes de entrar na piscina, tinha que fazer uma reverência para ele. Ele estava se sentindo o máximo, né? Punha lá a vela ao redor da piscina, vinha gente de Brasília, de avião, para ter aula com ele, gente que tinha medo de água, então ele era um bom professor. Mas ele misturou um negócio lá, deixou meio religioso para dar um ar bom, e estava ganhando muito dinheiro. Quando ele teve um impacto com Jesus e ficou maravilhado com a palavra de Deus, ele cortou tudo aquilo, botou musiquinha cristã na secretária eletrônica, o negócio dele começou a afundar. E um dia ele foi em casa desesperado: pastor, o que aconteceu? Eu estou na lona, eu vou ter que abandonar, vou fechar minha escola. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, aconteceu isso. Eu falei: e agora? O que eu falo? Não tenho dinheiro para emprestar para ele. O Senhor me deu uma luz ali. Mas lógico, tudo que você conquistou na base dos pactos espirituais que você tinha. Tudo que você conquistou não foi Deus que te deu. Foram os espíritos que estavam por trás das suas atitudes que te deram.
Então agora Deus está deixando ir embora aquilo que não é teu, para depois dar para você aquilo que Satanás não pode tocar. Dar coisas para você, teu sustento com bênção. Quando aquilo vem com bênção, o inimigo não vai poder te roubar. Ficou incomodado, oramos juntos. Ele foi ser professor de natação num clube no interior. Depois foi para o Japão e lá virou pastor. Ele foi para trabalhar no Japão, chegou lá, encontrou uma igreja. Pastor, veio para cá totalmente mudado. Hoje é pastor no interior também. Irmãos, nós peregrinamos nessa terra. Somos peregrinos, somos forasteiros. E a palavra de Pedro aqui é: como peregrinos e forasteiros, já que os teus valores não pertencem a este mundo, já que as riquezas que você tem estão além daqui, abstenham-se das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, o que é abster-se de concupiscências carnais que combatem contra a alma? Abster-se, lógico, ter o controle de si, um desejo, controle de si quando há desejo. Abster-se significa privar-se, estar distante, passar longe. Do quê? Das concupiscências carnais. O que é concupiscência carnal? Paixão, desejo intenso, apetite incontrolável de todo tipo de sensualidade. Não só dos pecados sexuais. Sensualidade tem a ver com tudo que é sensível. Paixões sem controle. Paixões sem controle em várias áreas. Por exemplo, em 1 Coríntios 1:3, Paulo fala que cristão carnal é aquele que está envolvido com uma série de problemas. Uma delas aqui, 1 Coríntios 3:3. Porventura ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele fala, vocês são meninos em Cristo. Meninos não cresceram espiritualmente ainda, ele quer dizer, são crianças espiritualmente falando. Por quê? Porque existe inveja no coração de vocês. Enquanto que um cristão que cresce, um cristão espiritualmente mais maduro, abandonou a inveja, abandonou a contenda. O que é contenda? Briga, divisão, o desejo de trazer divisão entre as pessoas, as dissensões, as divisões. Não sois porventura carnais? Ser carnal é não se abster das paixões da carne. E se você quiser saber mais uma lista, não vou me dar tempo a isso, mas em Gálatas 5:19-21 está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição é uma obra da carne, é uma paixão da carne. Uma paixão pecaminosa, prostituição. O que mais? Gálatas 5:19-21. Impureza, lascívia, pensamentos maliciosos constantemente. A idolatria, submeter-se a uma divindade que não seja o Senhor. Feitiçaria, obra da carne. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo claramente o que é que nós devemos nos abster, o que é que nós devemos passar longe, irmãos, distante. Abster-se significa estar longe, distante. Então é bom que a gente saiba que é muito fácil nós localizarmos pessoas que, veja só, uma coisa é eu ser criança em Cristo, me converti agora, então eu estou conhecendo a Deus, conheci a Jesus agora, então eu estou cheio de coisas que eu preciso mudar, e ninguém vai mudar isso na marra, quem vai mudar é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Vai mudando a gente, vai lavando a gente diariamente, e de repente a gente vai largando as coisas que antes faziam parte do nosso ser. Mas,
Quando você vê uma pessoa interessada em alimentar as carnalidades, preste muita atenção. Quando vem alguém perto de você e começa a querer trazer ao seu coração uma inveja, preste atenção a essa pessoa. De duas uma, ou ela é uma criança que precisa crescer, ou ela tem má intenção. Quando alguém quer colocar uma contenda entre você e um irmão, preste atenção. Preste atenção. Não dê ouvidos. Aliás, exponha. Alguém quer trazer dissensão? É carnal. Precisa ser corrigido pela palavra, pelo Espírito. Então, de duas uma. Ou é uma criança que está precisando crescer, ou é um lobo querendo enredar você na carnalidade. Então, abra os olhos. Alguém que queira colocar em qualquer coisa dessas coisas que eu falei aqui, idolatria, feitiçaria, impureza, lascívia, prostituição, inimizade, contenda, ciúme, iras, divisões, partidos, invejas, bebedices, orgias. A outra tradução é glutonarias, né? Mas é porque glutonaria naquele tempo tinha a ver com orgia. Tá? O glutão na Bíblia é o que come muito. Não, não é só que come muito. Glutão na Bíblia é, para você saber, né? É bom que você saiba, senão você vai ficar com culpa. Não é aquele que comeu um pouquinho a mais no almoço. O glutão na Bíblia, e é daquela prática daquele tempo, as pessoas passavam em orgias. Então elas iam lá, comiam. Quando estava bem cheio, ia até a latrina, no vomitório. Era uma latrina própria para aquilo. Limpava o estômago, tomava um chazinho e começava de novo. E isso regado à presença de mulheres, muito sexo e tudo mais. Então, isso aí, por isso que está traduzido aqui nessa palavra especificamente do grego, orgias, e outro lugar traz glutonarias. Irmãos, olha só o que estas coisas, nós estamos falando de uma vida exemplar. Olha só o que fazem estas coisas para nós. O que essas obras da carne, que ele diz que combate, a gente deve passar longe das concupiscências da carne, porque elas combatem contra a alma. Ora, então o primeiro mal destas coisas erradas que Pedro está falando para a gente se abster, que são as concupiscências carnais, elas combatem a sua alma. Elas trazem mal para a minha alma. E o que está na minha alma? Pensamentos, minha razão. Os meus sentimentos estão na alma, minhas emoções. E minha vontade, os desejos estão na minha alma. Então os pecados têm as primeiras consequências onde dentro de nós mesmos. Depois é que se manifestam trazendo maldade para os demais, atingindo as pessoas ao redor. E a Bíblia está cheia de exemplos a esse respeito. Quando Davi caiu em adultério por olhar Batseba se banhando do seu terraço, é porque dentro dele já havia uma falha, já havia um ceder, já havia uma concupiscência não dominada de um homem que era servo de Deus, de um homem que tinha o coração segundo Deus, de um homem que tinha ouvido Deus ao longo da vida. Mas aquela área, ele não cuidou. Ele não recorreu aos princípios para dizer, não, pode ser bonita, pode estar sem roupa, pode ser o que for, mas tem um princípio. Primeiro, eu sou casado, ela é casada, isso é contra a lei de Deus. Recorra aos princípios. Ele não o fez. Então, irmãos, primeiro guerreiam contra a alma, depois causam os males ao redor. Então Pedro volta dizendo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Vou ler tudo e depois a gente comenta. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, a questão aqui é o seguinte, a estratégia de Satanás é plantar más notícias a respeito da igreja de Jesus. Então, não vou falar muito sobre isso aqui, só vou mostrar para você a vejinha de hoje.
profissão, pastor. O camarada aqui teve uma ideia legal, o repórter, ele entrou no curso de formação de líderes do Malafaia, 5.000 alunos lá, que é formação de liderança, né? Aliás, é aberto ao público, qualquer um pode ir. Mas ele foi como repórter, se inscreveu, pagou o hotel e tudo mais, o curso, e foi. Mas você vê, se uma pessoa não tiver se ela não tiver informações a respeito das nossas práticas, ela pode falar o que quiser, até bobagem. Então, ó, eu só anotei, eu falei, essa aqui eu vou mostrar. Não está tão assim, digamos, não está falando tão mal assim, né? Simplesmente ele está dizendo que o Malafaia chega a pagar 22 mil de salário para um pastor. E daí? Se a igreja quiser pagar de 4 a 22 mil, que coisa! Irmãos, olha assim, começou assim, era início de uma tarde de terça-feira de dezembro, quando um ônibus saiu da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Bom Retiro, localizada na Barra Funda, rumo a Águas de Lindóia, que é o lugar onde haveria o encontro. E o repórter estava lá dentro, é um jovem. Aí, entre aspas, que Deus abra o caminho contra as sílabas do maligno. Eu falei, o que é isso? Olha aqui. Anunciou o guia da excursão antes do veículo dar a partida. As sílabas do maligno. Onde você já viu isso? Maligno. Vamos dividir as sílabas dessa palavra? O que ele está querendo dizer com isso? O cara nem para ouvir a frase direito ele ouviu, ainda escreveu. O que o crente faz antes de sair o ônibus? Vamos orar para Deus nos guardar de todo mal, né? Então, o que ele quis dizer? Vamos orar que Deus abra caminho, certamente, o guia falou isso, contra as ciladas do maligno. Cabeção. O cara escreveu na Veja, meu. Nem ouvi direito a frase, ele ouviu. Então começa aqui falando isso. Então, por aqui, você vê que a informação que ele vai obter desse encontro é uma cosmovisão medíocre. Ele teria que viver mais entre nós. Você não quer ser cristão? Não tem problema. Vem aqui, conviva conosco. Entenda as coisas. Aí você escreve com toda a sua imparcialidade, se é que é possível. Então, eu vou ler de novo. Que Deus abra o caminho contra as sílabas do maligno. O que é isso? As sílabas era do maligno, as sílabas que ele escrever era do maligno. Aí ele começa a descrever o que ele viu, o que ele encontrou, o quarto que ele viu, e, claro, a ênfase no dinheiro. Só que nos quadros, aqui, ó, aí tem os chutes na canela, né? Aí tem do lado aqui, templo é dinheiro. Os mandamentos para faturar e conquistar fiéis. Aí ele começa a colocar, duvido que ele tenha ouvido isso lá. Tem uma mescla aqui de assuntos, então ele deve ter pego dessas igrejas maiores, igrejas que estão na mídia, assim, mais, né? E começou a falar, ó, inovar nas ofertas, múltiplas alternativas para pedir contribuições para a construção. Então você tem que ir, ó, como se isso fosse uma orientação para os novos pastores. Ó, você tem que ter construção de novos templos, imprimir livros, ajudar a gravar CD, pagar palestra de um pastor de outro estado. Tudo isso você pede oferta. Alguém aqui já foi constrangida a dar oferta com esses assuntos aqui, irmãos? Você já viu isso aqui? Eu nunca vi isso. Nem em outros lugares que eu frequentei. Ele deve estar falando de algum... mas na televisão. A televisão não é o corpo de Cristo inteiro, irmãos. Quem está na mídia tem que manter a grana entrando. Se não entrar dinheiro, como é que vai pagar a mídia? Sabe o preço de uma hora na TV? Deixa o Silas lá ficar bravo com ele. Caprichar no discurso.
frases de efeito, muitas vezes cheias de clichês, são ditas a cada minuto de forma a dar ênfase à mensagem e a prender a atenção da plateia. Sabe por que eu estou pregando aqui? Fazer você prestar atenção na minha mensagem. Que mensagem? O que eu tenho a ver com isso? A obra de um pastor, de um líder, é trazer atenção à palavra de Deus para que ela faça a mudança na nossa vida. Ela é feita em mim, a mudança é feita em você, e qualquer um aqui pode dizer o que é que Deus fez na sua vida, não fui eu. A maior verdade que você pode dizer, não foi o pastor. Quando a tua vida estava desgraçada, e você estava separado, e você estava separando da sua esposa, e você ouviu a palavra de Deus, e você ouviu, entregou a vida para Jesus, e Deus restaurou sua família, não foi o pastor, não. Foi o Senhor quem fez isso, porque você deu atenção à bênção de Deus na sua casa. Quando estava com vontade de se matar, o suicídio estava às portas, e o desejo de viver acabou, e você ouviu a palavra de Deus, e você começou a conviver com gente que orava por você e queria teu bem, e hoje acabou, você nem pensa mais nisso. É porque Jesus entrou na sua vida, a palavra de Deus fez efeito. Agora me diz, quanto custa isso, hein? Que preço tem? Quanto você pagaria para ter a alegria de viver de volta? Quanto que o pastor Morrone cobrou? Ainda bem que eu pus o Morrone na jogada. Irmãos, aqui nós contribuímos para a obra de Deus. Aliás, vai ter logo o nosso relatóriozinho aí, exposto para todo mundo, vai ter tudo claro. Luz, irmãos, nós vivemos na luz. Sabe por quê? Porque falar mal da igreja de Cristo é o normal. Por isso que o Pedro está falando, é desde aquele tempo. Eu vou ler para vocês aqui por quê. Vou ler de novo para você entender. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ele está falando principalmente de judeus que tiveram que correr, judeus cristãos tiveram que fugir. Então, olha só, o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então as pessoas ouvem falar mal de cristão, ouvem falar mal, é uma bagunça, olha que horror. Eu tenho um irmão mais velho, que volta e meia traz o mesmo assunto. Mas essas igrejas têm aí, interessada no dinheiro, não paga imposto, estão lavando dinheiro. Eu sou pastor. Você acha que eu faço isso? Vem aqui para a minha igreja, vê se dá para lavar um dinheiro aqui. Não tem nem o dinheiro, é tudo limpinho, os irmãos dão um dinheirinho limpo aqui. Vem aqui conhecer. Então, naturalmente, fala mal. E olha só, nem vou... Mas eu achei interessante que ele conta aqui os detalhes de como ele viu. Depois ele fala das igrejas Renascer, Mundial, Universal. Se você olhar, não tem nada a ver com as nossas igrejas, né? Nós viemos de igrejas bem tradicionais, mais antigas. E depois está aqui, como que faz para virar um pastor e quanto paga. E quanto cada um paga. E daí, irmãos? Deixa para lá. Agora, desde o início falam mal da igreja. E eu trouxe aqui para vocês algumas menções. Primeiro, eles diziam, nós temos a ceia, não fazemos a ceia, que é a nossa Páscoa, como Jesus fez. Jesus pegou o pão, partiu e disse assim, este é o meu corpo. Jesus ensinou a fazer isso. No dia da Páscoa, Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, pegou o pão, partiu e disse assim, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegou o cálice, tinha o vinho que eles partilhavam. Este é o meu sangue, que é vertido por vós. A nova aliança. Tomai dele em memória de mim. Então, toda vez que vocês comerem, beberem, façam isso em memória de mim. Então, dois rituais Jesus deixou somente. O batismo e a ceia. Aí os cristãos, no começo da fé cristã, os cristãos se reuniam para fazer a ceia e falavam, esse aqui é o corpo de Cristo. Aí o camarada que era de fora, como esse devia ser parente desse repórter aqui, eles são canibais.
Porque eles estão comendo o corpo de alguém. Eu não sabia quem era Cristo. Não, porque Jesus deve ser de uma criança. E começavam a dizer que os cristãos eram canibais, comiam, sacrificavam crianças nos seus cultos. Porque comiam sangue. Bebiam sangue, comiam carne. Está aqui, irmãos, olha aqui. Ó. Diziam que os cristãos eram imorais, cometiam incestos, porque casavam-se com os irmãos. Devia ser parente do camarada aqui. As sílabas do maligno. É exatamente assim. Está escrito no Tácito, está escrito aqui nas obras antigas, eu vou ler para você. Adultérios, sedições, traições e crimes eram culpa dos cristãos. Porque eles eram alvo da chacota, do mal. E isso não era simplesmente, queridos, não era simplesmente uma atitude humana ignorante. Era alimentada por Satanás. Sempre que ocorre isso, existe uma alimentação espiritual por trás disso. Não pense que é gente ignorante, simplesmente. Não. Olha só, eu trouxe aqui uma descrição. Não preciso terminar. Está aqui. O tal de Plínio, isso que eu já falei para vocês, tinha o Plínio Velho e o Plínio Moço. O Plínio Velho eles eram autoridades lá no mundo, no Império Romano. Inclusive o Plínio Velho e o Moço moravam perto de Pompeia quando o vulcão explodiu. E o Plínio Velho falou: preciso chegar perto, porque que negócio é esse? Começou a cair um negócio do céu. De longe ele viu o Vesúvio explodindo, e ele pegou um barco com alguns servos e falou: vamos chegar do outro lado, que ele morava ali numa parte que dava para ver. Vamos lá, vamos chegar perto. Cabeção também chegou perto, desceu aquela... É uma cinza em altíssima temperatura. Foi o que matou as pessoas. Aquela cinza caiu sobre ele e ele morreu lá. E o Plínio jovem ficou, ele não quis ir, senão ele teria morrido também. Esse Plínio jovem começou a servir o Império Romano, era um escritor, era como se fosse um... E ele descreveu o que ele via. Então, tem um documento tremendo mostrando e dando detalhes, e depois que ele soube das informações, ele descreveu. Foi um jornalista da época. Esse Plínio, também em nome do Império Romano, quis contrariar os cristãos. E ele escreveu algumas coisas interessantes. Ele disse o seguinte, curtando a história, ele começou a torturar, prendia os cristãos, torturava, e ele mesmo escreveu: eu torturei muitas mulheres cristãs, para que eles me contassem tudo o que eles faziam. E acabei com... e ele escrevendo isso para o imperador, acho que era o Trajano. E a minha conclusão é o seguinte: eles são pessoas fanáticas somente. De tudo que os acusavam, nada encontrei. Eles não sacrificam crianças, não comem comida, não comem a pele dos outros, eles não fazem isso, tudo. Ele escreveu para o imperador dizendo que os cristãos não faziam aquilo de que eles eram acusados. O Plínio escreveu isso. Outros escreveram dizendo o seguinte, um tal de Tácito escreveu dizendo que... eu acabei, acho que não tirando aqui a parte que... Ele dizia o seguinte, o que ele quis dizer aqui, o autor, é o seguinte: eles falavam mal primeiro de ouvir, e depois iam ver e não condizia aqueles que eles conheciam. E olha só, quem falou depois se converteu, eu já vou ler direto aqui. O Justino escreveu assim, Justino Mártir, o qual explica por que razão ele veio a Cristo. Justino Mártir foi um dos líderes da igreja, logo no começo da igreja. Quando ouvi dizer do que os cristãos eram acusados, e os vi destemidos ante a morte e ante tudo que se considera temível,
fiquei certo que eles não viviam em impiedade e no amor aos prazeres. Quando falavam, eles são pessoas corrompidas, corruptas, imorais, fazem isso, tudo errado. Aí ele foi vê-los morrer. E quando ele os via morrer, sem medo, bem posicionados, como morriam os cristãos, ele falou assim, esse pessoal aí não faz isso não. E se converteu. Olha só outro aqui, diferença estabelecida por Tertuliano, escreveu um livro, foi um dos líderes da igreja, e nos dos livros ele escreveu o seguinte, vou ler isso aqui, depois a gente vai encerrar. Os pagãos desfrutam, ele quis mostrar o contraste entre os cristãos e aqueles que eram pagãos, que eram os romanos e tudo mais. Os pagãos desfrutam das cenas de derramamento de sangue, como as dos espetáculos de gladiadores. A igreja cristã proíbe a frequência a tais espetáculos horrendos, com ameaça de exclusão. Então os cristãos proibiam o pessoal de ir lá no espetáculo de gladiadores, porque os gladiadores brigavam até morrer. E o povão dizia, mata! Aí quando chegava um, subjugava o outro, né? Os filmes que mostram, né? Para cima ou para baixo. Ficava lá esperando. E o povão queria ver o imperador fazer assim, ou o líder lá, porque aí matava. E o povão lá vibrava. Cristão não ia nisso aí, não. Nem vou falar do MMA e dessas coisas. É que tem uns irmãos aí que estão batendo a beça aí. A gente precisa. Você vai ver, ele é crente. Detona o outro lá, glória a Jesus. Deus me deu uma grande vitória hoje. Bati bastante no meu adversário e ganhei a luta. Mas vamos lá. Aqui um negócio que tinha a ver com a vida, né? Entre os pagãos, muitos deles estavam aprisionados por causa dos seus crimes. Os cristãos eram aprisionados por causa de sua fé religiosa e de suas convicções espirituais. Você está fazendo um paralelo. Os pagãos não permitiam que os escravos participassem de seus cultos religiosos. O cristianismo considerava os escravos cristãos como iguais. Os pagãos abandonavam seus parentes ao adoecerem de alguma praga, por temerem contrair a enfermidade. Os cristãos ministravam aos doentes, não se importando com o perigo. Quando os pagãos deixavam seus moribundos nas ruas, após batalhas sangrentas, os cristãos se apressavam por ministrar aos mesmos. Então eles começaram a perceber as obras dos cristãos. Começaram a perceber a vida que eles tinham. É por isso que Pedro falou aqui, olha, vocês têm que ver que o viver de vocês seja honesto entre os gentios, porque naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, boas obras não significa somente uma obra social, significa uma conduta pessoal, diária, pureza pessoal. Por isso que ele está falando, abstenham-se das concupiscências carnais, fique longe daquilo que corrompe a tua alma e vai aparecer para os outros. Então você precisa resolver primeiro aqui dentro, para depois aparecer as coisas para fora. Justino Marte novamente disse, anteriormente nos alegrávamos na fornicação, mas agora nos regozijamos somente com a castidade. Pureza sexual. Antes amávamos e buscávamos bens materiais e dinheiro mais do que qualquer outra coisa, mas agora depositamos tudo no tesouro comum, compartilhando com os que padecem necessidade. Aqueles que antes se odiavam mutuamente, agora oram por seus inimigos e procuram persuadir aqueles que os odeiam injustamente, vivendo de acordo com Cristo, como participantes da esperança da obtenção da mesma bênção conosco, da parte de Deus, o governante de todos os homens. E sabe por que o Império Romano se converteu? Alguns criticam, falam que foi uma atitude política e tudo mais, mas os historiadores em geral confirmam estas razões. Eu vou ler aqui, um deles é Mary Valley, que fala sobre isso. Atribui 4 causas principais da eventual conversão do Império Romano ao cristianismo. Primeiro, as profecias e os milagres cumpridos. Segundo, o senso de pecado e de necessidade espiritual.
por parte dos pagãos. Terceiro, o exemplo santo dos cristãos primitivos. Quarto, o sucesso temporal final dos cristãos a despeito de todas as adversidades e oposições. Sofreram tudo que tinham que sofrer e mantiveram-se fiéis. Isso converteu um império. Isso fez com que a mensagem fosse espalhada. Irmãos, por que estamos falando isso? A nossa vida precisa ser exemplar, no mínimo. Para terminar aqui, ele dá algumas orientações e mostra a razão. Porque essa vontade de Deus, que tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Porque quando vem uma pessoa e começa a entender o que é que realmente um cristão de verdade, alguém que está em Cristo faz, que conheceu a Jesus faz, fica quieto. Eu gostaria de ler, aliás, eu separei aqui alguns versículos. Por que razão Deus gostaria que você tivesse uma vida diferente? Qual é a razão? Como que as pessoas podem olhar para mim, para você, e ver que você é uma pessoa abençoada em Cristo Jesus? Gênesis 21, 22. Terminando. Gênesis 21. No verso 22. E aconteceu, ele está falando de Abraão. Deus começou a abençoar Abraão, nasceu Isaque. Quando chega no verso 22, está escrito assim: e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, que é um outro líder, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Sabe o que aconteceu? O Abimeleque, ele que era o rei daquela terra onde Abraão estava peregrinando, foi lá para Abraão e falou assim: ó, vamos faz um juramento comigo, vamos fazer uma aliança. Por quê? Só porque ele é poderoso? Só porque Abraão era rico? E cresceu poderosamente naquela terra? Não. Ele falou aqui, ó: Deus é contigo em tudo o que fazes. Abimeleque botou o olhão em cima de Abraão e ficou analisando. Quem é esse camarada? Olha só. Ele planta e as coisas dão. Ele abre poços, está cheio de água. Ele está aqui na nossa terra e tudo que ele faz é abençoado. Deus está com ele. Essa é a diferença que Deus quer ver, ou quer mostrar para os outros através da sua vida. É isso que eu queria dizer. As pessoas precisam ver na tua vida, no exemplo da tua vida, que Deus está com você. E isso vai além das dificuldades. Todo mundo tem dificuldades, eu tenho dificuldades. Mas uma coisa é certa: Deus está com ele. E isso não é só para o Abraão, não. Olha aqui. Gênesis 26. Aí Abraão passou, né? Aí Isaque veio, Abraão morreu. Gênesis 26, no verso 28. Vamos ler o 26. Gênesis 26, do verso 26 em diante. Aqui é o Isaque, ok? Já não é mais Abraão, é o filho de Abraão. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. De novo, já trouxe mais gente. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós, porque Isaque estava na terra, e o pessoal, os pastores
dos povos ao redor começaram a expulsar os pastores do Isaac. E ele ia lá, abria os poços do seu pai, e o pessoal vinha e entupia os poços dele. Ele tinha que mudar, sair, ia para outra terra, e ele pegou até que saiu dali. Mas o Abimeleque, que tinha os olhos postos em Abraão, e depois olhou o filho, foi lá atrás dele, e o Isaac perguntou: por que você está vindo atrás de mim? Vocês me expulsaram de lá, vocês me maltrataram naquela terra, e agora? Aí eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo. Agora Deus estava com o filho. Deus quer que os outros vejam que Deus está com você. E Deus quer que os seus filhos sejam vistos como quem Deus está com eles. Assim você vai ter uma vida exemplar. Assim você vai fazer aquilo que o Pedro estava ali com um cuidado de instruir o povo. Por quê? Essa é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. E nós temos visto que Deus está com você. Vamos ficar de pé, queridos. Depois ele termina dizendo que Jesus é o exemplo. Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Deus é o nosso juiz. Deus julga justamente a nossa causa. Deus conhece a sua vida. Vamos orar, amados? Você quer ter uma vida exemplar em Cristo Jesus? Então vamos pedir isso. Repete comigo essa oração. Senhor meu Deus, o Senhor conhece a minha vida. Eu quero ter uma vida exemplar, de acordo com Jesus. Como eu li na tua palavra, o Senhor levou sobre si os meus pecados. E para que isso desse certo, o Senhor suportou injúrias, suportou sofrimento, não devolveu o mal por mal, mas entregou-se àquele que julga justamente. Nós entregamos a Ti, Senhor, as injustiças que sofremos, as coisas que não estão certas e que nós tivemos que pagar, entregamos a Ti, Senhor. Queremos ter uma vida exemplar. Queremos passar longe das concupiscências carnais, das paixões que estragam a minha alma. Eu reconheço o Teu poder em me libertar das paixões que me aprisionam. Irmãos e irmãs, se você tem algo que aprisiona você, que está oprimindo a tua vida, marcando negativamente a tua vida, coloque diante do Senhor agora. Senhor, essa área é uma área que me aprisiona, essa área é uma área que eu tenho problemas, eu estou com problemas nessa área, Senhor. Diga isso ao Senhor agora. Essas coisas corroem a alma e depois vão corroer a quem está ao redor, a nossa família, aqueles que estão ao redor. Nós queremos nos desvencilhar dessas coisas, e não é pela nossa força, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra. Então, continua dizendo: Senhor meu Deus, entrego a Ti as paixões da minha alma, eu quero Te amar acima de tudo, e pelo amor por Ti, ter vitória, ter controle da minha vida, poder dizer não ao pecado e dizer sim para Ti todos os dias da minha vida. Eu quero amar a Tua santidade a ponto de tê-la em mim. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Eu quero a minha vida exemplar, para que as pessoas vejam que o Senhor está comigo. O Senhor deseja isso, e eu também, em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração e o nosso clamor. Que cada um aqui, Senhor, seja conhecido como alguém que tenha a Deus na sua vida. Que seja reconhecido como alguém que é abençoado no que faz, abençoado em tudo que põe a mão, que possa plantar e colher em abundância. Que seja como Isaac, que ao procurar água encontre poços cheios e que possam suprir o seu rebanho. Que as suas plantações produzam muito mais do que aqueles que estão ao redor, porque tem a bênção de Deus, e essa bênção está sobre a tua igreja.
glória está sobre aquele que clama e se submete a Ti. Haja bênção sobre as casas, sobre as famílias, sobre cada lar, Senhor, sobre cada vida que está disposto, Senhor, a entregar o governo a Ti, Senhor. Nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Mostra, Senhor, e que, Senhor, nós não podemos fechar a boca do mundo contra nós. Mas, Senhor, aquele que se aproximar, que veja que o Senhor está conosco. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e que ela possa fazer o que é correto. Porque, como o próprio Pedro disse, que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Senhor, nós, se fazemos coisas erradas, é até com justiça que somos afrontados. Mas se fazemos as coisas certas, o Senhor nos abençoa. O Senhor está conosco e o mundo vai ver. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.